Olá, meus amigos! Como é que vocês estão? Deixa eu dar uma ajustada aqui e já estou chamando nossa convidada maravilhosa Vanessa. Nham, 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 nham. Cadê ele, ela? E cadê a minha parceira? Deixa eu ver. Nice. Boa noite, Rê. Boa noite, sua linda. Como é que tu tá? É Tudo pra ficar certo? assim deitadinha ou pra ficar assim de pé? Não, a gente tem feito de lado, porque o pessoal tem assistido muito no YouTube depois. Eles deixam para Ai, assistir depois, fica mais fácil colocar na questão. vou ficar de lado. Isso aí. Peraí que eu vou chamar agora a minha colega, que ela também tá online. Aí, ó, peraí, ela entrou, mas pelo visto o convite, ó, convidar de novo. Nice Maria, cadê você, bichinho? Vou conhecer a Nice agora também. Aham. Eu com essas E a minhas gente lindas. e a gente Vai, Rê. tinha aquela linda. Ai, eu fiquei encantada com ela, Coisa Vanessa. fofa, né? Ela tá toda feliz com as unhas cheias de brilhinhos e coraçõezinhos e florzinhas. Ela amou. Aí eu fiquei encantada com ela. Só tinha visto ela beber. É, cresceu muito, né? Toda vaidosa. E se cair, diz pra ela não ficar chateada. Ó, tô mandando convite nisso pra ti, já é o quarto convite. E eu disse pra ela não ficar chateada se caso cair, porque às vezes fica, né? Mas aí depois eu Sim. boto de novo. Mas ela já tá toda cuidando, ela achou que tinha caído. Deixa eu arrumar aqui pra gente todo mundo Não mais tem fresquinho. problema, estamos nos ajustando. De novo o convite. Isso, Maria. Virado. Virado. Peraí. Tá me ouvindo bem? Estou te... Aqui. Vamos ver qual é a altura boa. Não, por que desvirou? Aí. Sim. Ai, olha essa linda, maravilhosa da Vanessa. Nice. Maravilhosa vocês. Essa maravilhosa, essa loiraça aí, essa Barbie, que tem um sorriso que canta. Tipo de vocês, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Tá, então ficou bom. Porque eu botei um microfone diferente hoje, porque hoje eu estou sem os fones do meu super técnico Stallone. Então tá. Gente, vamos começar a nossa live, né? Eu e a Nice. Boa noite, Nice. Boa noite, Vanessa. Muito obrigado aí por essa horinha. E hoje à tarde tive o prazer de atender a Vanessa e a dona Juju. Minha filhinha, mais conhecida como Nutrinha. É a Nutrinha. Coisa mais amada, uma simpatia em pessoa de verdade. Hoje eu fiquei de verdade. Nice, tem que conhecer aquela criança. É um encanto, 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 encanto. E é uma pedinte, né? Ficou te pedindo pra fazer as unhas, te cativou, tu fez as unhas dela, depois ela te pediu pra passear contigo. Ela consegue. É um encanto, Nice, de verdade. Ela tá? 4 com 4,5. 4,5. Sabe que ontem a gente estava falando sobre isso, né? Essa nova geração de crianças, assim, que eles não vêm só mais inteligentes, mais espertos, eles também têm uma autonomia muito grande, que nem disse o Petraco ontem, né? A gente com 6 anos comia terra. Eles não, né? Eles com 4 anos de idade. A Vanessa estava falando hoje, estava encantada com elas palavras, com 4 anos e meio. Quais as palavras, Vanessa? Sim, é que ela sabia que ela ia ganhar presentes. Ela ganha muitos presentes, porque as pessoas sabem que eu divulgo, as pessoas têm carinho. O meu cachorro também ganha presente. Eu falei, Julieta, depois do salão tu vai ganhar presentes. E ela disse, mãe, eu estou ansiosa para ganhar presentes. Mas Julieta, isso são sentimentos, tu entende sentimentos dela? Claro, eu entendo sim. Inclusive o meu colega Ita estava muito nervoso. A professora falou, eu entendo sim sentimentos. Eu falei, não acredito. Como assim? E é bem 4 anos e meio. Mesmo que ela fala nisso. É coisa mais querida. A menina é um encanto.
É um encanto. Além de inteligente, é um encanto. Bom, Vanessa, agora eu e a Anice, a gente quer saber como, né? A gente quer que tu conte um pouquinho sobre o teu início, né? Nessa profissão aí maravilhosa que nutre tantas pessoas aí no mundo. Literalmente. Ensina. Então, assim, ó, eu sempre soube que eu gosto de me conectar com pessoas. E assim como a Julieta me acompanha, vai no salão, eu também acompanhava muito minha mãe. E eu lembro que quando eu ia no salão, eu dizia, eu quero ser manicure, eu quero ser cabeleireira. Aí eu ia nas médicas, eu quero ser médica. Aí eu quero ser atriz. Eu sabia que eu queria fazer coisas que me conectassem com pessoas. A medicina era algo que é bacana, mas eu também queria trabalhar. E a medicina a gente leva muitos anos estudando para depois trabalhar. E eu tenho muito medo da questão de sangue, de injeção, de agulhas. Então eu vi que não era o meu caminho. E aí eu pensei em fazer nutrição. Eu lembro que na época eu não tive apoio nenhum, porque ninguém na minha família era nutricionista. E na época que eu comecei a nutrição, há mais de 20 anos, né, não era. Hoje todo mundo quer ter um nutricionista, a gente entende que é importante se alimentar bem. Só que lá na época não se falava tanto, e a nutricionista era mais aquela nutricionista que trabalha no hospital, que trabalha nos restaurantes, que também é muito importante, mas não tinha muito essa questão da nutrição no consultório, tratando de doenças, prevenindo doenças, essa nutrição estética. Não tinha muito. Mas eu vi que eu queria, era algo, a faculdade de nutrição, elas são só 4 anos, então era algo que me possibilitaria começar a trabalhar rápido. E é algo que também trabalhasse não só com a saúde, mas com a beleza. Eu gosto muito disso. Tanto que vocês podem ver que eu tô sempre me arrumando. Hoje eu fui lá na Rê. A minha vida é muito corrida. A minha prioridade é ser nutricionista, ser mãe, mas eu também gosto de me cuidar. E isso me traz muita energia para cuidar dos meus pacientes. E eu acredito que muitas pessoas buscam a minha ajuda, não é só para emagrecer, não é só para nutrição, é como encontrar esse equilíbrio de correr, de ser mãe, de se cuidar, de não esquecer de ti, de cuidar da família. E eu amo fazer isso, né? Me encanta. Eu digo que meus pacientes, eles e alunas são como filhos para mim. Eu realmente sofro com eles, eu vibro com eles. E às vezes eles me dizem, tá, mas eu não tenho como ser tua filha, Vanessa. Tu tem a tua filha e tu não vai estar comigo. Eu acho que uma mãe, tanto de filho mesmo ou de pacientes, é aquela que se faz presente, te ensina, te acolhe, te abraça, que é o que eu faço, mas também coloca esse filho pro mundo para ver. Então, o paciente, a aluna, pro mundo, para ir nos restaurantes, para ir nos eventos, pro dia a dia de trabalho, de sentimentos, de estresse, ansiedade, e ver como é que essa pessoa se comporta, se alimenta. Acertou bacana, errou, volta, aprende. E tem que voltar mesmo, e a gente vai fazendo o acompanhamento e vai aprendendo. Então, sim, eu trato e considero as pessoas que buscam a minha ajuda filhos, e eu amo fazer isso. É uma coisa que brilha no meu olho, assim, eu me conecto. Eu tenho certeza que eu vim no mundo fazer isso. Eu acredito que é mais ou menos como tu, né, Rê? Tu não te cansa, tu acorda super cedo, vai dormir super tarde, também é mãe, faz com prazer, quer entregar mais, né? Então, assim, é um enfeite, é um detalhe da unha, tá sempre pesquisando. Eu acredito que por isso que a gente tem essa conexão também. É exatamente isso. Essa função de, principalmente, né, Vanessa? O meu ali até eu faço a unha, claro, é um trabalho em conjunto, né? Eu faço a unha, mas a cliente tem que cuidar, mas também é só aquilo ali. O negócio da nutrição, filha. Já é difícil, né? Porque quando a gente vai lá contigo, a gente faz, a gente tem certeza que a unha vai sair linda, é como comprar uma roupa. Paguei tanto, levei tanto. A nutrição não é só pagar, é algo difícil. Realmente é difícil. Mas é algo poderoso. E é difícil e é triste ao mesmo tempo. Algumas pessoas dizem assim, por que eu vou gastar numa consulta de nutrição ou num curso se com esse valor eu poderia comprar uma calça jeans? Se com esse valor eu poderia comprar uma TV? E aí eu falo assim, mas uma calça jeans vai transformar a tua vida? Ou uma joia, é como eu usar um brinco todos os dias? Tem. Mas não é isso que vai te trazer saúde. Então a nutrição ela é importante. A gente precisa se alimentar bem. Não é à toa que todos os médicos mais famosinhos aqui da internet, por mais que, tipo, sou um plástico, sou, enfim, um cirurgião cardíaco, enfim, eles falam da alimentação. Por quê? Porque a alimentação ela faz parte de todo o tratamento, um tratamento de ansiedade, depressão, de uma doença cardiovascular, de um diabetes. A gente precisa se alimentar bem. Então, quando eu me alimento bem, eu tenho mais energia, eu vou lá, faço a minha unha, faço meu cabelo. Claro, tem gente que diz, eu não tô nem aí pro cabelo, mas tu tem mais energia para viver a tua vida feliz. E a gente, quando a gente se alimenta bem e tá se amando, os nossos problemas, todo mundo tem problema, não existe vida sem problema, mas a gente olha de uma maneira diferente pro problema.
vou aprender com esse problema. Mudar até o nome não é um problema, é um desafio. Porque a gente está se amando, a gente está se cuidando, a gente tem esperança. A gente precisa ter esperança na vida. Eu lembro muito que na pandemia eu fiquei com muito medo, todo mundo ficou com medo. Algumas pessoas perderam pessoas importantes. Eu acabei, graças a Deus, não perdendo ninguém assim muito próximo de mim. Nenhum familiar, mas eu lembro que eu atendia online. Eu fiquei acho que só 2 semanas atendendo em casa. Eu tô aqui no meu quarto, tá? Eu fiquei acho que umas 2 semanas atendendo no meu quarto, depois eu voltei a atender mesmo, que era online, lá na clínica. E aí, para aproveitar, eu tenho muito paciente online mesmo, de outros países, outros estados. E eu lembro que, vou fazer uma reforma nessa clínica, né? No meio da pandemia. Como assim fazer uma reforma? A gente nem sabe se vai voltar ao atendimento presencial ou não. Eu preciso fazer isso. Porque isso vai trazer esperança para mim de que o mundo vai continuar, de que vai voltar o presencial. E vou trazer esperança para as pessoas que buscam a minha ajuda. E a vida, ela acontece no movimento. Então, eu fiz uma reforma, mudei a clínica, fiz uma nova clínica no meio da pandemia, no momento que a gente nem sabia se ia sobreviver, se ia voltar ao presencial. Para mim, para as pessoas que estavam em volta de mim, para as pessoas que me seguem. Poxa, a Vanessa está fazendo uma nova clínica. De repente, essa pandemia vai passar. Então, a gente precisa de ter esperança na vida. Ô, Vanessa, e como é difícil, o que que tu fala sobre? Ver se eu estou certa ou estou errada, né? A vida tá tão corrida que o povo, ele só pensa, falando de alimentação, né? Que o povo só pensa em colocar para dentro, né? Comer e saciar e acabou o assunto. Esquece que a gente precisa nutrir o corpo para se manter de pé. E as pessoas acham que é comer uma salada, que comer um legumes, que comer um peixe, que também faz diferença, né? Pode sim comer um chocolate, porque não? Talvez em um horário que possa, né? Isso são tudo questão de horários e modo de pensar, o jeito que tu olha aquele alimento. O que tu acha nessa correria do dia a dia? Tu acha que realmente o povo esquece que o corpo ele precisa ser nutrido do que só se manter de barriga cheia? Eu acredito que sim, tá? Por mais que a gente tenha muito conteúdo de nutrição no Instagram, nas revistas, nos jornais, as pessoas sabem que é importante, mas mesmo assim, mesmo sabendo que é importante, não conseguem praticar. Tanto que o número de pessoas com excesso de peso cada vez mais aumenta. Então eu vejo que não basta só a informação, precisa ser algo prático, precisa ter uma conscientização. E as pessoas dizem muitas vezes que elas têm compulsão alimentar ou que elas comem muito no final do dia. Por que que isso acontece? Justamente porque a gente tem uma vida corrida. A gente acorda, por mais que a gente acorda de repente ansioso, nervoso, querendo colocar algo para dentro, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer coisas. Então, por mais que a gente come algo errado, a gente não consegue comer tanto errado, porque a gente tem que fazer coisas. Só que aí ou eu como algo errado pouco e saio fazendo, ou eu não como nada. E isso vai gerando uma desnutrição, né? Porque eu não me alimentei direito. E aí eu vou trabalhando, não vou me sentindo. Também tem a questão de liberação de hormônios que acontecem naturalmente, porque a gente vive, principalmente a liberação do hormônio do estresse, que é o cortisol, que também aumenta a fome. Então tem essa questão do cortisol que aumenta a fome, essa desnutrição causada, mas as emoções pegando, né? Uma pizza, um hambúrguer, ela perde total o controle. Por quê? Porque no final do dia, ela parou de trabalhar, a coisa acalmou e ela consegue sentir, tô com fome, não me alimentei direito, e vem os sentimentos. Então a gente precisa de fato se alimentar. E não é só uma questão de estética, não é só uma questão de obesidade, é uma questão também de imunidade. Porque se eu me alimentar bem, eu vou ter mais energia para trabalhar, eu vou ter mais energia para cuidar do meu filho, eu vou ter melhores pensamentos. A gente é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Então, o nosso intestino ele tem que estar funcionando muito bem. Ele funcionando muito bem, eu tenho pensamentos melhores e vai fazer toda a diferença. Mas às vezes a gente pensa, não, eu vou comprar um remédio. Não, de lá em novembro eu dou um jeito por causa do verão. E muitas pessoas não estão querendo buscar a ajuda do profissional da alimentação e estão em busca de remédios. E, inclusive, por exemplo, médicos. Médicos são os profissionais que mais entendem da saúde, né? Tipo, vamos comparar um médico com um arquiteto. Não, o médico sabe mais. Mas mesmo o médico, com toda a consciência, muitas vezes busca uma alternativa que não é a mais saudável, mas que é a salvação. Então, às vezes, a gente não se dá conta. Às vezes, a gente precisa ter uma doença, se lesionar, engordar para cair a ficha. É normal, a gente erra, né? Somos seres humanos. Mas quem sabe, talvez a gente possa aprender com o outro. Aquela minha amiga teve um problema, quem sabe
Graças a Deus que eu ainda não tive. Vou me cuidar. Porque faz todo sentido se cuidar bem. E não é tão difícil. Não exige tanto tempo. Quando a gente se organiza na alimentação, a gente tem mais tempo para o trabalho. A gente tem mais tempo para as coisas. Porque, fui lá, fiz uma marmita. Posso ir no meu trabalho. Não preciso sair para almoçar. Não vou correr o risco de ser assaltada, de bater o carro, de fazer alguma coisa. Eu até assim, eu sempre digo, né? Pra mim, sair pra almoçar é bem complicado. Porque eu sempre encontro um monte de gente. E eu não consigo conversar com as pessoas. Às vezes as pessoas acham que eu sou grossa, que eu não dei atenção. Então é complicado. Ficar no consultório é muito melhor pra mim. Por quê? Porque eu faço a refeição perfeitinho, do jeito que eu deveria. Consigo conversar com a minha secretária, consigo trocar uns WhatsApps com alguns pacientes, algumas alunas. Não corro o risco de, talvez, passar como mal educada para algum paciente, mas eu nem me dou conta. Tô ali na correria, a gente nem enxerga a pessoa que está nos olhando, nos abanando. Então, quando a gente se organiza na alimentação, sobra tempo daqui a pouco para fazer um jantar incrível, se encontrar com pessoas. Vale muito a pena. Isso muda muito. Eu sempre digo quando uma pessoa me busca. Não só nesse quesito, né? Ontem a gente estava conversando com o pessoal da farmácia. Eu sou bariátrica, né? Então, eu sei na prática que a alimentação ela faz muita diferença. E por exigência do bariátrico, a gente acaba se reestruturando no horário, no tempo em que pode ficar sem comer ou não, na reposição de vitaminas. Então, as gurias da farmácia já me conhecem, quando eu entro elas já sabem, veio buscar o kit, vitamina B12, vitamina D, ômega 3, cálcio, não sei o quê. E aí as gurias me falaram assim, mas por que tu toma tudo isso, né? Porque eu já entendi, mas eu concordo com a Rê. Eu acho que falta uma política desde a escola, desde muito cedo. Falta, sei lá, me faltou a palavra agora, mas nós não temos o costume, o hábito, nunca, não existe um ensinamento inicial de que quanto antes a gente começa isso, menos problemas a gente vai ter no futuro, né? Menos medicação vai ser necessário, menos problemas vão ser necessários, né? Como é que tu acha que a gente poderia fazer isso? Eu acredito que é muito na conscientização, né? Explicar. Porque, por exemplo, uma mulher vai engravidar. Aí até, tá, faz sentido. É importante que a mulher precisa ter uma alimentação legal para estar fértil. A gente meio que sabe disso, mas às vezes ainda assim é difícil de colocar em prática. Mas não é só a alimentação da mãe que vai interferir na saúde emocional e fisiológica do bebê. É a saúde do pai também. Então, assim, o perfeito, quer engravidar, a gente já se cuida antes e cuida do pai antes. Para que aí sim tenha uma gestação perfeita, né? Dentro do mais saudável possível e tendo condições emocionais e fisiológicas para esse bebê. Então, assim, a gente precisa entender. E pior é o seguinte, o mundo nos faz comer algo errado, não saudável. Porque, por exemplo, quando a gente vai numa farmácia comprar remédio, que talvez a gente nem precisasse comprar remédio, né? Então, foco na farmácia comprar remédio. O que tem no caixa? Chocolate. Chocolate ao leite, chocolate diet, chocolate light, tudo, né? Que nem a Disney. A gente vai pra Disney, a gente participa e no final ali do brinquedo, tem vários brinquedinhos pra gente comprar. Então, ali no caixa. Aí tu tá com um pouco de fome, porque tu não te alimentou direito, porque não deu tempo, tu vai pegar. E tem todas as opções. O chocolate light, que aí parece, perfeito. O chocolate diet, a pessoa nem sabe o que é. O ao leite. E hoje em dia não é só chocolate que tem ali. Tem amêndoas com sal, sem sal, com pimenta. Então o mundo nos faz comer. E aí que tá, eu digo às vezes que as pessoas que mais têm dificuldade para emagrecer são as que vivem comprando produtinho fit, receitinha fit, seguindo 300 mil nutricionistas no Instagram, 300 mil blogueiras e fazendo as receitinhas. Isso é uma enganação. Tá, eu até digo assim, se eu fosse dona de um restaurante, não sou, talvez eu venha a ser. Eu teria comida em enganação? Teria. Por quê? Porque se eu não tiver, o meu concorrente vai ter. Mas eu teria a enganação e teria a certa. E aí a pessoa que vem, ela vai fazer o que ela quiser. Vai optar pela enganação e vai optar pela certa. A gente tem que dar opções, senão a gente morre no mercado. Só que a gente tem que tomar cuidado. E a gente tem que buscar profissionais sérios e que priorizem a saúde e que te expliquem. O produto diet nessa situação, assim, assim, assado. O produto light. Eu sempre que prescrevo uma dieta para um paciente, eu explico para ele. É banana, por causa disso, disso, disso. E dá para trocar a banana por isso, por isso, por isso. Se o paciente não entende, ele não faz, ou faz e desiste. Ou faz e faz trocas diferentes.
Por exemplo, a minha nutricionista me prescreveu banana. Aí eu vi a Rê tomando um suco verde, dizendo que também foi uma Nutri e que o suco verde é ótimo. Acho que eu posso trocar. Talvez não possa. Porque o que é saudável para a Rê, talvez não seja saudável para mim, ou a quantidade é diferente. Então a gente, de fato, precisa buscar ajuda. Recentemente eu fiz um reality show e coloquei para morar na minha casa uma pessoa que realmente precisa emagrecer. Ela tinha 136 quilos e ela emagreceu. Depois que terminou o reality, eu fiquei 2 dias sem estar com ela e ela voltou a engordar 2 quilos. Tá? Nesses 21 dias, a meta era que ela emagrecesse de 5 a 15 quilos. Ela emagreceu 10. Passou um tempo, eu fiquei 2 dias sem estar perto dela e ela engordou 2 quilos. E eu publiquei. Eu sou muito verdadeira. Eu falo aqui as coisas, né? As coisas boas, coisas ruins. Se eu tô triste, talvez eu possa até não dizer, eu tô triste por causa disso. Eu meio que transpareço. Eu sou muito verdadeira. Eu falei, ela engordou 2 quilos. Peguei em cima, ela emagreceu os 2. E uma pessoa me mandou uma mensagem, Vanessa, que triste que tu tá falando. Tu quer dizer que é impossível emagrecer, né? Tu não tá nos trazendo esperança. Para emagrecer tem que estar sempre colada em ti. Realmente, uma pessoa que apresenta obesidade, uma obesidade extrema, né? Ela precisa de acompanhamento. E não basta só fazer uma bariátrica, né? A bariátrica é algo super invasivo, que muitas vezes é indicado, mas não é só fazer uma bariátrica. É fazer um acompanhamento com o psicólogo, com a nutricionista. Então, no momento que essa pessoa me diz que decepcionante, a pessoa precisa de acompanhamento para emagrecer, é isso que está nos dizendo? É preciso. E mais importante, né? Eu, na própria pele, sei que os riscos do bariátrico que não faz acompanhamento são enormes, né? A maior parte das pessoas voltam a engordar. Porque muitas vezes não vão preparadas para isso. Sabe que não é só por isso. A Rê acompanhou aí os meus processos e ela viu que, assim, eu não tenho absorção nenhuma de B12. Se eu não fizer a reposição direitinho, não fizer as medições periódicas, eu perco as forças, cai cabelo, estraga a unha, não tenho ânimo. A própria Rê, agora há pouco tempo, né, Rê, estava com vitamina B12 e ferro um pouco abaixo do normal, vivia com dor de cabeça, cansada, e ela achava que era muito trabalho, muito estresse, resolveu fazer uma revisão, foi fazer o acompanhamento e descobriu que era uma coisa simples. Tomou uma injeção, 2 dias depois era outra pessoa. Exatamente. Então, a cultura, veio a palavra. Anícia, por curiosidade, quando que tu fez a bariátrica? Faz quanto tempo? 10 anos. E qual foi o tipo? Eu fiz a bypass. E foi emagrecendo sempre? Nunca voltou a engordar? Como é que foi? Eu emagreci 62 quilos em 1 ano e meio, mais ou menos. Depois eu engordei uns 12 quilos na gravidez da Carol. Tá. E mas isso faz parte. Tu já estavas magra, ganhou o peso da gestação. Isso. Até menos do que eu imaginava. Porque eu tinha medo, né? Eu acho que o bariátrico que se preparou muito psicologicamente vai morrer com medo de engordar de novo. Então, o médico me orientou assim, não, agora, nesse momento, tu não vai fazer regime, tu vai amamentar, tu vai cuidar e tal. Quando ela fez os 2 anos, eu voltei para uma restrição alimentar um pouco mais rígida, e aí emagreci 18 quilos, os 12 que eu tinha engordado e alguns extras. E desde então, já vai fazer 2 anos, eu continuo com exatamente o mesmo peso, 69 quilos. De parabéns, porque não é fácil, é bem difícil. Eu digo que até o dia de hoje, pacientes que buscaram a minha ajuda pós-bariátrica, todos tinham voltado a engordar, menos uma. Só que essa já chegou no consultório diferente. Ela chegou ali, eu quero uma dieta para me manter, mas ela já chegou organizada, o meu lanchinho, ela não chegou lá livre, leve e solta, ela já chegou organizadinha, buscando mais uma organização. E uma coisa muito legal que tu falou, e que eu sempre digo que é diferente do que a internet diz. Eu tenho medo de voltar a engordar. E que isso é um absurdo ter medo. Eu acho completamente saudável. Porque se a gente não tem medo, a gente come qualquer coisa. A gente começa a andar com pessoas que comem tudo errado e achar que aquilo é normal e volta a engordar. Então, esse medo, de uma forma equilibrada, com atenção, de buscar ajuda, é perfeito. É verdade. Um pouco de ansiedade é perfeito. Ô, Vanessa, me diz uma coisa. Quando um paciente ele senta na tua cadeira ali, né? Tu pergunta para ele se ele tem algum acompanhamento psicológico. Por que pergunto? Porque esses dias eu tava vendo, tava pesquisando, né, sobre nutrição para conversar com a senhora, por mais que eu lhe conheça. Tava vendo
uma menina, ela falou que geralmente, né, o excesso de peso, ele tá ligado lá na infância. Que ela pesquisou e fez todos os estudos até chegar onde chegou hoje, nananana, que estava associado a abuso infantil. De algum lá no início. E nem as pessoas, muitas vezes, quando procuram tratamento psicológico, nem elas sabiam. E acabam abrindo essa gaveta que acabam descobrindo no próprio tratamento. E quando o paciente senta ali na tua cadeira, tu pergunta sobre isso ou não? Ou só... Tudo. Quem é o cardiologista? Quem é o endócrino, se tem ou não tem? Onde trabalha? Quais são os treinos, dias e horários? Tem psicólogo, tem psiquiatra, como é o acompanhamento, toda semana, não é toda semana. E também faço várias perguntas para ver se a pessoa se conhece, se percebe, né? E eu sempre digo assim, ó, eu transformo a vida do meu paciente se ele fizer um acompanhamento. Somente uma consulta, por mais que as minhas consultas elas têm duração de 1 hora, a primeira consulta é a consulta que eu pergunto. Ok. E pergunto também para ver como é que o paciente tem a conscientização dele, que isso é muito importante. Muitas vezes ele não tem, muitas vezes ele tem. Depende. Como é que a gente vai descobrir se ele tem ou não? É através do acompanhamento. De até eu indicar um psicólogo, um psiquiatra, um cardiologista. E assim, eu gosto muito de personalizar as coisas. Por exemplo, eu tenho 3 cardiologistas parceiros que são diferentes. Então eu identifico o tipo do meu paciente e vou. Todos são maravilhosos. Mas esse é mais carinhoso, atencioso, esse é mais rápido, menos atencioso. Então a gente vai direcionando. Mas assim, a questão da obesidade. Não quer dizer que sempre a pessoa tenha passado por um abuso. Pode ser que sim, pode ser que não, né? E existe, às vezes, a obesidade pode ser também algum problema hormonal. Pode ser várias coisas, né? E a pessoa, às vezes, quando pensa, preciso emagrecer, é não comer. Não, não é não comer para emagrecer. É comer, mas comer o certo. Comer, então, inclusive, alimentos que já te ajudem a diminuir estresse, ansiedade, que melhora o teu metabolismo. Existem várias ferramentas, só que a gente só vai conseguir trabalhar isso de forma linda, assertiva, duradoura, com acompanhamento. Mas eu, assim, eu já atendo há mais de 22 anos todos os dias, tá? Eu sempre acordo feliz, motivada, porque eu vou transformar vidas, adoro fazer isso. E desde os meus primeiros atendimentos, eu já percebia que entregar uma dieta perfeita em calorias para um paciente é o mínimo que eu podia fazer. E não era garantia de sucesso. Entregar a dieta é o mínimo. Para que essa dieta fosse feita, né? Então, para valer a pena o meu tempo de empenho calculando a dieta, eu precisava também entender a relação que o paciente tem com a comida, com a bebida. E essa relação tem relação emocional também. Então, lá desde a época da faculdade, pós-faculdade, quando eu terminei a faculdade, eu não fazia nenhuma especialização na área da nutrição. Eu só fazia na área do comportamento alimentar. Inclusive, eu tive uma supervisora de 3 anos, que eu ficava indo, ela é psicóloga, e eu não ia para fazer um tratamento para mim, embora eu sempre faça, adoro fazer isso. Eu ia para contar os casos dos meus pacientes, sem dar nome, enfim, para ela me orientar como atender os pacientes de maneira comportamental para ajudar. Então, assim, claro, eu não sou uma psicóloga, mas tudo que se relaciona à comida, ontem eu acabei tendo uma compulsão, o que aconteceu? Tudo isso eu tenho formações, tanto de transtornos alimentares, terapia cognitiva comportamental, inteligência emocional, que fazem com que a nutricionista possa, de maneira autorizada, aplicar no dia a dia de consultas. E isso faz toda a diferença. É claro que muitas vezes precisa de um psiquiatra, precisa de um psicólogo, mas tudo que está ali relacionado à alimentação, se a gente quer causar uma transformação na vida do paciente, a gente precisa entender. E até porque existem alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade. Existem alimentos que aumentam a ansiedade. E ainda existem várias ferramentas que a gente pode fazer o paciente entender e ver, aquilo ali eu comi porque eu estava ansiosa. Quando eu estou ansiosa, eu devo fazer tais e tais coisas. E assim, a gente tem que controlar o controlável, mas tem coisas que a gente não controla. Então, assim, tem como eu não ficar ansiosa? Não. A gente vai ficar ansiosa por várias razões. Agora, a gente tem como mudar o que a gente vai fazer. Tem como não ficar nervosa? Não, não tem. Mas eu posso mudar. E aí eu sempre gosto de trabalhar essa questão da fome emocional com a fome fisiológica. A fome emocional é aquela, por exemplo, acabei de ter uma notícia que um familiar meu tá muito ruim, tá na UTI. Eu vou ficar ansiosa, estressada, nervosa. Isso vai me gerar uma fome emocional, incontrolável. E se eu começar a comer coisas refinadas, pastel branco, chocolate, coisas brancas, vai me gerar uma fome fisiológica. Quando eu junto essas duas, eu tenho descontrole, eu tenho compulsão alimentar. Então, assim,
Isso aqui eu não tenho como tirar meu familiar da UTI. Vou ter fome emocional. Mas eu tenho como colocar alimentos para dentro que me saciam, que me alimentam, que diminuem o estresse, a ansiedade. Então, hoje eu tenho o poder de escolha aqui, mas eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter conhecimento. E tem que ter um conhecimento prático. Não adianta eu dizer para o meu paciente, olha só, tu vai acordar e vai fazer uma receita que vai levar 6 horas. Uma pessoa que está estressada não tem como fazer uma receita que vai levar 6 horas. Mas tem paciente que tá ali, que não trabalha e que gosta da receita de 6 horas, esse vai receber a receita de 6 horas. Então a gente tem que entender, sabe? Às vezes, por exemplo, tem paciente que tem uma vida muito corrida. Ah, Vanessa, eu faço uma massagem ou eu faço uma caminhada? Caminhada. Mas agora tem aquela senhorinha que passa o dia inteiro sem fazer nada e que ela precisa fazer a massagem mesmo, porque ela precisa dar uma volta. Porque se ela ficar em casa, ela vai ficar pensando em comida. Então, cada caso é um caso. E eu adoro fazer isso. Em falar, que agora veio na cabeça e daí a gente foi falando sobre os outros assuntos, tu falou sobre a menina que tava contigo. E onde é que ela anda? Como é que tá a função? Inclusive, ela está comigo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse reality, muito legal, até porque, assim, eu me comprometo muito com tudo que eu faço, eu sou muito verdadeira, eu sou muito intensa, eu sempre entrego a mais. E acredito que deu muito certo, está dando muito certo tudo que eu fiz. Mas existem algumas pessoas que me contaram aí que acham que eu menti, que não é bem assim. E é assim mesmo, tá? Então, eu criei um reality de emagrecimento. Eu já fiz 12 ou 14 turmas, eu nem sei, tá? Porque eu trabalho tanto que às vezes eu não consigo contabilizar. Então ela tá morando junto contigo. Então ela foi hoje à tarde justamente porque ela tá morando junto contigo. Achei que ela só tava te acompanhando. Não. Já chego nessa parte, tá? Reality de emagrecimento é o seguinte. Eu tenho um grupo seleto, tá? Já aconteceu isso 12 vezes, ou 14, tá? Que por 21 dias as pessoas acompanham 24 horas de alguém emagrecendo. Até então sempre era eu, tá? Só que aí, pra fazer isso, eu engordava 2 quilos, engordava 4. E as pessoas amavam. E era isso que muitas vezes mudava, porque era 21 dias mostrando toda a minha alimentação e ensinando como as pessoas poderiam fazer na vida delas para emagrecer comigo. E algumas eram minhas pacientes, outras eram pacientes de outras nutris, outras não tinham nenhuma nutri, mas muitas me diziam, Vanessa, só consigo emagrecer quando tem reality. E amavam. E aí eu resolvi fazer um novo reality. Só que esse novo reality, eu pensei assim, eu quero fazer um reality mais interessante, mais ligado com a saúde. Porque quando a Vanessa emagrece 2 quilos, 4, é uma brincadeirinha para ficar mais bonitinha, né? 2 quilos a mais para mim, 4 quilos, não fiquei obesa, não fiquei com sobrepeso, né? Embora muitas pessoas que me buscam querem emagrecer só 2 quilos, ok? É mais estético mesmo. Mas eu queria algo ligado à saúde. E queria algo que realmente fosse bacana e que eu estivesse ajudando alguém que não teria condições, tá? E aí, e eu tava ali, vou fazer o reality, a Vanessa não sabia. O que aconteceu? E realmente, assim, a vida, ela é de conexões, ela é de energia. Eu tenho uma secretária, Ana, maravilhosa, querida, atenciosa. E ela torceu o tornozelo e precisou ficar 3 meses sem trabalhar comigo por causa dessa torção do tornozelo. E eu também tinha uma babá, que foi muito difícil ter babá, né? Porque eu sempre, quando a gente vira mãe, a gente acha que a gente tem que ficar muito com a filha. E eu achava, será que eu tenho babá? Mas se eu tiver babá, eu vou ser menos mãe. Eu tive que fazer muito tratamento psicológico pra minha psiquiatra dizer assim, Vanessa, não vai ser menos mãe tendo uma babá. Mas enfim, aí demorou um tempo, a minha filha acho que tinha 2 anos. E aí eu tive uma babá no sábado pra poder dormir no sábado até meio-dia. Afinal de contas, eu trabalho muito, então por isso que eu tinha babá. E eu tinha uma babá, a Nani, aí vocês já vão entender, que ficava somente no sábado. Ela só era minha babá dos sábados. Uma mulher muito querida, muito trabalhadora, né? Que vinha aqui nessa casa. Nunca tinha dormido na minha casa. Com muita obesidade, né? Eu lembro que eu olhei o currículo dela. Olha como existe o preconceito com a obesidade. Eu olhei o currículo dela, não sabia como é que ela era. Falei, é essa pessoa que eu quero pra ser babá da minha filha. Até porque eu vi que ela já tinha sido babá de vários pediatras. Falei, se os pediatras escolhem ela, ela é top. E a agência me disse, mas ela é obesa. Falei, mas eu quero ela. Entrevistei 5, uma das 5 era ela. Eu falei, eu quero ela. Meu ex-marido na época me disse, mas ela é gorda, não dá, ela não vai ter energia. Eu falei, eu quero ela. Inclusive, falei pra agência, eu quero ela. Mas, Vanessa, vamos outras, ela tem obesidade. Eu falei, eu quero ela. Eu não tenho preconceito. Eu gostei dela. E realmente tive visão, porque ela realmente era uma babá muito boa. Uma babá que vai além. Tanto que ela foi tentar a vida e ganhar mais dinheiro em Florianópolis. Quando ela foi pra Florianópolis, eu lembro que eu chorei muito, porque eu adorava ela. Ela só nos sábados.
E continuei em contato com ela, sim. E sempre que eu ia pra Florianópolis, quer trabalhar com a gente, Nani, minha família também conhece ela, enfim. Nesse meio tempo aí, a vida dela não deu certo em Floripa e ela me falou 2 dias antes da minha antiga secretária torcer o tornozelo. Vanessa, eu quero ser secretária de uma clínica médica ou de uma clínica de nutrição. Quando tu souber de alguém, tu me indica. Eu, tá. A minha antiga secretária, a minha secretária atual torceu o tornozelo. Eu falei, Nani, vem trabalhar comigo. E ela, mas eu quero um trabalho fixo. Eu falei, não tem como te dar trabalho fixo. É trabalhar por 3 meses, topa? E ela, topa. E aí ela tava aqui, começou a trabalhar comigo, foi muito querida, muito carinhosa, porque ela só tinha emprego comigo por 3 meses, trabalhando como secretária. E aí que tá, eu amo pessoas esforçadas. Não é à toa que eu tô conectada com a Rê. Ela me viu trabalhando. Algumas pessoas até diziam pra mim, como é que eu botar ela que tem excesso de peso pra ser tua secretária? Eu falei, não interessa, é uma pessoa de confiança, maravilhosa. Ela vai me ajudar e tá tudo certo. Só que ela chegou pra mim e disse, Vanessa, eu quero muito ser tua paciente. Eu quero ser atendida por ti e eu quero saber, eu posso te ajudar a cuidar mais da Julieta, trabalhar pra ti, fazer alguma coisa em troca do teu atendimento? E eu achei aquilo muito demais. Ela não foi lá e me pediu, Vanessa, me atende de graça. Não, eu quero teu atendimento. Eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer e eu quero te pagar por isso. E aí eu fiquei maravilhada e falei, não, fazer o reality contigo, vai morar lá em casa, vem, né, tu é escolhida. E realmente a Nani, ela não tem condições para fazer um tratamento como a gente fez. E aí eu fui além, né? Aí eu falei, ela vai viver a vida Vanessa, vai malhar comigo, botei então o meu peso para malhar com ela. Eu botei ela a vestir as minhas roupas, né? Então as marcas que eu visto, sapato, e viveu 21 dias comigo mesmo. Claro que ela estava sendo minha secretária, então era fácil, porque ela podia dormir aqui em casa, sendo a minha secretária. Não foi fácil, não, a gente não sabia se a gente ia se estressar uma com a outra ou não, se ela ia. A Nani tem compulsão alimentar, tá? E deu tudo certo, né? Terminaram os 21 dias, a Nani não estava empregada e ela me pediu para continuar aqui, até porque quando terminaram os 21 dias, eu fui viajar 2 dias, ela engordou. Depois voltou a emagrecer. Depois eu fiquei 6 dias fora de uma engordadinha de 2 quilos. Mas ela já emagreceu mais do que ela já tinha emagrecido. Tá tudo bem, tá tudo indo bem. Eu sempre digo, um tratamento de emagrecer, ele é longo, né? Ele tem que ter início, meio e fim. E é normal, no meio desse tratamento, algumas semanas manter o peso, algumas semanas engordar. Pra gente saber se ele tá sendo de sucesso ou não, a maior parte das semanas tem que emagrecer. Mas é normal isso, ainda mais ela, com um quadro de compulsão, que até muitas vezes poderia ser indicado uma bariátrica para ela. E aí ela me pediu ajuda até o final do ano, se ela poderia ficar aqui, morando na minha casa. E ela vai ficar aqui. Ela não trabalha mais para mim. Ela, inclusive, está trabalhando numa casa, casualmente, uma pessoa que eu conheço. E tá junto comigo, né? E acredito que ela precisa disso. E quando eu tô falando aqui que ela precisa disso, eu não tô querendo dizer que, olha, sozinha tu não vai conseguir, né? Mas é bem difícil. Principalmente se for emagrecer para sempre, né? Assim, quero emagrecer. Qualquer dieta tu vai fazer, vai emagrecer. Só que depois pode te dar compulsão, pode causar uma desnutrição e vai voltar a engordar. Para que a gente emagreça de forma definitiva, é um acompanhamento intenso, né? E a Nani tinha tudo para fazer a bariátrica, ela não queria. Eu realmente preciso estar em cima dela, tá? É a verdade, não adianta eu ficar dizendo pra pessoa, ó, façam acompanhamento que vai dar certo, porque é bem difícil, né? Uma coisinha é emagrecer 2 quilos, 4 quilos. Agora, um tratamento de obesidade, sem passar por uma bariátrica, ou mesmo se passasse uma bariátrica, precisa de um acompanhamento intenso. Mas aí algumas pessoas dizem... Quando a gente tem um suporte é mais fácil. Sim. Algumas pessoas dizem, ela trabalha para Vanessa, ela é empregada da Vanessa. Não é. Ela era no passado a minha babá dos sábados. Nunca tinha dormido aqui. Realmente, a gente tem uma ligação com ela, né? Temos um carinho, né? Não foi uma pessoa desconhecida que eu botei aqui para dentro de casa. Muitas pessoas dizem, Vanessa, eu quero morar aí. Não é assim, gente. É algo difícil eu fazer isso. Por quê? Porque são 21 dias que eu filmo 24 horas a pessoa e mostro tudo pro pequeno grupo que participa. Eu lembro que a gente estava na Praia do Rosa e não estava pegando direito a internet. Teve viagem nesse meio tempo e eu ficava toda tucanada. Então, nem sempre eu posso fazer isso. Eu avisei antes de começar o reality. Gente, é o reality 2023. Não vai ter outro, né? Porque me demanda muito. Então, imagina também botar uma outra pessoa dentro aqui de casa. Não é. Então, provavelmente vai ter um reality ano que vem, mas vai ser comigo. Ou, de repente, bota uma outra casa. Então, assim, quando eu falo, é de verdade, né? As pessoas, ela vai fazer outro reality, eu não preciso participar desse. Não é assim, porque eu realmente entrego muito.
Até se tiver alguém que tá aqui agora conectada com a gente e que participou do reality, pode contar. E às vezes é muito legal, porque tem gente que participa do reality que eu não conheço, nunca vi. Agora, terça-feira, semana passada, eu tava num evento muito legal do Golden Lake. E aí veio uma pessoa que tava organizando. Ela, eu sou a Vivi, eu participei do reality, que maravilhoso. Então, assim, quem participa dos meus cursos, consultas, sabe que é de verdade, sabe? Não tem mentira, é aquilo ali. E, inclusive, hoje eu levei a Nani lá com a gente no salão, por quê? Porque eu queria que ela desse um giro. Porque quando a gente fica parada, tá? Hoje é um dia que a Nani não trabalhava. Quando a gente fica parada, a gente fica pensando em comida. Então, assim, faz um movimento, vai dar uma caminhada, vai lá no salão, mas eu não vou fazer, acompanha. Vai lá fazer alguma coisa, dá uma volta na quadra, faz uma ligação, vê um filme, bota uma música. Então, por isso que eu levei ela lá. Pra dar uma Mas volta, pra se isso vestir. a gente vê muito firme, muito presente, assim, nas crianças, né? Coloca uma criança na pracinha, ela fica o dia inteiro sem beber água, sem comer nada, sem incomodar nada. Coloca a criança dentro de casa, sem ter uma atividade, é o tempo inteiro, tô com fome, tô com fome, tô com fome. E é normal, não tem como não ser assim, né? E assim, tem uma coisa muito legal, tá? A criança, ela nasce comedora intuitiva. Ela come quando ela tá com fome, ela para de comer quando ela tá saciada. E os pais destroem isso. Como que a gente percebe isso? Se a gente pegar mamadeiras e der para crianças que, enfim, ainda usam mamadeira, botar um leite bem concentrado, com bastante calorias, e um leite bem diluído, com poucas calorias, o bem concentrado elas tomam menos, e o diluído elas tomam mais. E eu digo que nós, pais, estragamos isso por quê? Por exemplo, tô lá alimentando a minha filha com uma banana orgânica. E aí ela virou o rostinho, tá na hora de parar de dar essa banana. Mas cada um vai querer dar mais a banana, cada um por suas razões. Eu talvez, como nutricionista, vou pensar: a banana é orgânica, é maravilhosa, tem um monte de gente passando fome, eu preciso dar para minha filha. Talvez esse seja o meu pensamento e eu insisto dar mais. E isso vai fazendo com que ela perca os sinais de fome e saciedade. Talvez uma outra mãe pense: é a única fruta do dia, então vamos dar tudo, vou aproveitar. Ela nunca come banana, hoje está comendo. Ou é mais fácil de eu lavar o pratinho que tá aqui se ela comer toda a banana. Ou assim ela vai dormir e vai deixar eu dormir, eu preciso dormir. Cada um tem a sua razão. Só que quando a gente, ou insegurança, ou até a mãe tem um descontrole alimentar e acha que tem que dar muito para a criança. E aí a criança começa a perder os sinais de fome e saciedade. E aí isso influencia no excesso de peso lá na adolescência, na vida adulta. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas e agora? Eu já tô grande e minha mãe fez isso comigo. E agora? Tenha consciência. Aproveitar que tu falou nisso e deixa eu te perguntar uma coisa muito interessante. O que a gente pode fazer para manter isso ativo? Vou te explicar porque, assim, ó, a gente vem de uma família com problema de obesidade, tanto eu quanto meu marido. E o médico ainda me falou assim, depois que tu fizer a bariátrica, tu vai ver. A tua filha já vai nascer mais magra e com uma tendência menor, porque a tua função hormonal vai ser outra. Tudo em você. E meu marido também emagrecer, tu vai perceber essa diferença. E verdade, de fato, o meu guri nasceu com 4,8 kg, enorme, era um bonecão, e a minha guriazinha nasceu até inclusive um pouco antes, era minúscula, ela pesava 2,2 kg, era metade do Gabriel. E até hoje, ela come metade de uma banana e ela estou satisfeita. Então, como é que a gente pode identificar que, de fato, a gente não deve ficar pressionando a criança a ponto de estar transformando, que nem tu falou, assim, o futuro dela, comprometendo o futuro dela? O que eu posso fazer para identificar que eu estou errada e ela está certa? Assim, eu sempre acho que é importante os pais, principalmente, buscar ajuda. Principalmente quando é uma criança, por exemplo, de 4 anos, 5, às vezes os pais, eu vou te levar. Muitas vezes o fato de eu cuidar da mãe, a mãe ter um comportamento legal, ter um relacionamento bom com a comida, é a cura. Então, por exemplo, a bariátrica. Pais que fazem bariátrica. Isso às vezes ajuda, às vezes atrapalha do filho. Depende do comportamento. Se a mãe fez uma bariátrica, continua com uma alimentação horrorosa, provavelmente esse filho, essa filha também vai apresentar excesso de peso e também vai dizer, não, mas lá um dia eu faço a bariátrica. Aí a mãe que fez bariátrica, o filho que fez bariátrica. Mas, se a gente mudar e tiver um comportamento bacana, a gente transmite isso pro filho. Então, muitas vezes também, às vezes a pessoa nem fala do filho. Mas eu falo, olha só, eu vejo que a pessoa tem filho. Olha a vantagem do nosso tratamento. A gente tá aqui te trazendo saúde, autoestima, felicidade e mais saúde pro teu filho. Quando a
gente tem um comportamento bom, isso influencia no nosso filho humano e no nosso filho canino, por exemplo. Olha como a gente tem que perceber e analisar comportamentos alimentares. Não tenho paciente. Vamos lá, eu pego uma pessoa aí na rua que eu conheço e que quando ela tá comigo nos restaurantes, ela tá sempre comendo um pouquinho e ela até diz assim, eu não entendo, acho que o meu metabolismo é horrível. Mas aí tu vai observar e o cachorrinho dela é bem gordinho. Provavelmente, não é certo, a gente tem que analisar, ela possa sofrer de alguma compulsão, algum descontrole alimentar. E isso se reflete lá pro cachorro. E a gente pega pelo cachorro. Então, talvez ela não tenha consciência, por isso da necessidade do acompanhamento. Aí tu vê que ela começa a buscar um tratamento que trabalha as emoções, um tratamento que trabalha os nutrientes, e o cachorro começa a emagrecer também. Então, principalmente quando são pequenininhos, é importante cuidar dos pais. E às vezes eles não, vou levar minha filha e cuida da minha porque filha. os avós normalmente têm mania, né? E aí vai ficar esse vídeo gravado, vou fazer a Maria Eunice assistir 100 vezes esse vídeo. Porque ela tem o hábito de fazer um prato grande de arroz, feijão, ovo, um pedacinho de carne e encerrou, tem que ter uma fruta. E a Carol não faz mais nada enquanto não comer tudo. E a pediatra, que acompanha a gente a vida inteira, falou, não, ela tem que comer o que ela quer. E aí ela só volta a comer quando tiver no horário. E aí ela vai entender que, né, ela não vai comer o que ela quer quando ela quiser. Ela vai comer no horário aquilo que está disponível. Só que é difícil, né? Fala. Não, sobre isso, tudo bem, comer o que quer e tal, mas aí também tem o meu sobrinho. Vanessa, se deixar ele 2 dias, o bicho não come 2 dias, Vanessa. Mas daqui a pouco tem que deixar os 2 dias para sentir fome, começar a se conhecer. E sabe o que é o pior, ainda que eu tava me lembrando? E quando a gente fala, a sobremesa só come depois que comer todo o prato salgado. Aqui em Também casa é terrível. Também é ruim. não. Porque aí vai estar comendo mais o salgado que precisa para comer a sobremesa. E nada de ficar tão apavorada. Por exemplo, vou lá dar um doce para minha filha. Alguém serve uma torta. A gente fica, que horror, essa torta é muito grande. Observa a criança que tá bem equilibradinha. Ela não vai comer tudo. Só que se a gente ficar ali em cima da criança, não come, é muito, ela come tudo. Sente a criança. Vê ela comendo. E assim, gente, não é fácil, tá? Eu sou nutricionista e eu tenho tanto da parte da minha mãe quanto das duas vós, algo que eu não gostaria e que acontece. Por exemplo, não é legal dar suco para criança. Suco é um monte de carboidrato, é um monte de frutose. Nenhuma criança tem que tomar suco. A gente pode comer fruta, mastigar, mais fibras. As duas vós dão suco. E eu não gosto de criar. Tem mães que criam brigas. Eu não crio. E doce. Então, assim, o que acontece? Aqui na minha casa, a alimentação é mais saudável. Mas eu sei que nesses ambientes vai acontecer. E cada família se estrutura de uma maneira. Tem mais que vão brigar, tem mais que não vão brigar. Mas eu lembro muito de uma paciente que chegou pra mim, vó, e disse, eu não aguento mais a minha nora. Ela brigou horrores comigo, porque... Não, foi ao contrário. Sim, eu não aguento a minha nora. Tu acredita que ela deu um picolé pro meu neto? Isso é um absurdo. Eu falei, que legal, mas não briga com a tua nora. Eu queria muito que a minha sogra, que a minha mãe fosse assim, que não desse, né? E ela, eu tenho certeza que tu nunca dá picolé pra tua filha. Não, às vezes eu dou, mas ela também ganha dos avós. Calma, ela, não, mas tu é uma nutri-top e tu não... Às vezes eu dou errado. Até porque eu acho o seguinte, que tudo tem que funcionar igual. O meu final de semana eu sempre como o que eu quero. Minha filha come o que ela quer no final de semana também. Não é justo eu comer e proibir ela. Dia de semana, coisa mais regrada e a gente entra mais na regra. Proibições para adulto, para criança, pode causar descontrole ou compulsão alimentar. A Vanessa, e nessa função toda aí que tá falando de alimento e essa coisa toda. Agora, eu queria te perguntar, eu sou uma pessoa que gosto de beber muito. Onde e muita água também, que eu sei. Eu te vejo tomando muita água, que é maravilhoso. Mas aí dá, né? Água ali na hora do trabalho, mas aí depois, né? Um vinhozinho, uma coisinha assim, né? A coisa tem álcool. Mas assim, eu queria saber da onde veio a função da tua dieta do vinho, amiga. A minha conte.
Por sinal, Tu sentiu que ela tá tentando achar uma desculpa furada para justificar a utilização saudável do vinho frequentemente. Pois é, olha só. Eu até tenho um cálice aqui, eu não tô tomando agora, mas logo eu vou tomar minha quantidade, tá? A dieta do vinho, ela foi criada há muito tempo atrás, tá? E ela foi criada porque assim, eu gosto de comportamento humano. E sempre observei as pessoas. A minha mãe tinha excesso de peso. E eu lembro que eu ficava assim, mas por que as outras mães não tinham excesso de peso? E eu observava o que as outras mães magras faziam. Bebida? Um cigarro. Beleza, comecei a estudar nutrição e comecei a estudar as propriedades, né? Do cigarro, não, né? E comecei a achar várias coisas e comecei a fazer os testes e pegar toda a questão de Organização Mundial da Saúde, Ministério. E eu sou muito ligada no prazer, tá? Todo mundo quer sentir prazer, quer ter prazer. E aí, baseado nessas evidências, enfim, é claro, não se incentiva pessoas que não bebem a beber, mas pessoas que deixam de ir no nutricionista ou deixam de ir no médico por causa que, vai me cortar, comigo não. Até porque quando a gente tem uma orientação, muda a alimentação, muda os nutrientes, ensina o paciente a fazer o uso de forma equilibrada e tem um acompanhamento, muitas vezes é isso que faz com que a pessoa consiga beber menos. Mas é algo delicado, é algo que requer muita atenção. Tem que ver como é que o paciente está emocionalmente, como é que ele está, se ele tem alguma restrição médica ou não. Mas é uma dieta muito bacana. Então, sim, existe uma das minhas modalidades de dieta, que é a do vinho, do espumante, do champanhe Vanessa Leite. Não existe a dieta do gin até o dia de hoje. Nem da cerveja, talvez nem venha a existir. Não tem essa, não pode tomar gin, não pode tomar cerveja. Vamos usar na refeição livre. Mas o vinho, com orientação, sem muita quantidade, pode ser algo que é possível de colocar e emagrecer, sim, e ganhar massa magra, tá? Eu não digo que o vinho emagrece, que o vinho ganha massa magra, embora existem alguns estudos que possam mostrar isso. Mas eu jamais apostaria um efeito, um emagrecimento, um ganho de massa magra com isso. Eu aposto na alimentação, no exercício. Mas que bom poder colocar sem atrapalhar. Como é que a gente vai colocar sem atrapalhar? É a quantidade, o equilíbrio e os nutrientes bem direitinhos. E já que tu tem essa dieta do vinho, deixa eu te perguntar uma coisa também legal. Nós tínhamos na família uma bisa que, enquanto tomou o seu vinho diariamente, era saudável, lúcida, forte, magra, super ativa, a Valondina. E aí um dia o doutor cismou que ela tomava, que uma taça de vinho cheia era muito para ela, aos 98 anos, e proibiu. E foi assim, ó, incrível. Realmente pode estar vinculado com isso? Ela, foi questão de meses, ela definhou, se transformou e faleceu naquele ano mesmo. Porque eu não diria que assim, é a falta do vinho que fez com que eu acredito mais, embora possa, tá? Na questão do prazer. Tipo, era aquele momento que ela tomava, que trazia um prazer, que trazia um equilíbrio. Aí assim, tipo, não posso beber, não posso comer, não posso nada. Vem aquela tristeza. E eu acho que assim, o médico maravilhoso, o nutricionista maravilhoso, é que ele te enxerga, tipo assim, por que tu toma esse vinho? Porque é aquele momento que eu tô com o meu marido, que eu tô com não sei quem. Tu não pode tirar. Eu lembro muito que assim, eu tenho uns pacientes que eles tomam um cappuccino lá de uma máquina bem gordinha. E que eu sempre falo essa piada, essa máquina é a máquina dos gordinhos, não dá. Porque eu me conecto muito com os pacientes, tá? Porque é uma máquina cheia de calorias. Mas eles têm um filho que tem uma doença e que o filho não consegue falar direito nem nada, mas a única coisa que ele consegue fazer no dia é servir esse cappuccino cheio de calorias e cheio de açúcar para a família. E eu gostaria de tirar, mas não tem como tirar dessa família esse cappuccino cheio de calorias. Por quê? Porque é o momento desse filho que tem uma doença que serve para eles. E se a gente tirar isso, a gente acaba com aquele momento de prazer da família. E aí vem a doença. Então, assim, a mente, ela é muito importante. É tudo. E a mente vem do não proibir, vem do dar os nutrientes certos, né? Então, por exemplo, também a minha avó, ela é magérrima, né? Minha avó usa muito chimarrão, come pouco, maravilhosa, né? E ela é muito magra mesmo. E o meu avô dizia, meu avô tomava vinho, mas também tomava cerveja, né? Dizia pra ela, tu tem que tomar, tu não acha, Vanessa, que ela deveria tomar um copo de cerveja todos os dias antes de dormir? Olha, eu nunca criei essa dieta de cerveja, a princípio eu não vou criar, tá? Mas pra minha avó, magrinha, sim, pra ela a cerveja seria bem bacana, porque é muito magra. E seria um momento de prazer. Mas ela não quis.
E ela é muito ligada no chimarrão, ok? Mas olha como cada caso é um caso. É verdade. Tô te Sabe? Daqui a vendo pouco eu odiaria as de coisas. minha prescrição por livre espontânea vontade dar um chocolate normal para um paciente todos os dias de tarde. Mas talvez é esse chocolate que vai fazer com que ele coma o meu peixe, que ele come a minha salada. Então a gente vai colocar. Mas como é que eu vou descobrir se é esse chocolate que é o segredo da vida dele? Cuidando dele, fazendo acompanhamento nutricional, vendo o autovendo diário. Olha, tá sempre errando ali no final do dia. Mas por que tá errando no final do dia? Ah, porque eu queria ter comido doce, porque eu não comi. A gente vai descobrindo. E daqui a pouco tá bom, tá livre pra ti esse chocolate. Ai, que horror. Que horror nada. É a maneira que ele encontrou o equilíbrio. É verdade. É a mais pura verdade mesmo. Aí Gente, requer atenção. oi? Aí requer atenção, carinho. Todo aquele afago, né? Exatamente. Gente, olha só. Estamos no nosso horário. Passou muito rápido. Muito, Eu né? tenho perguntas para fazer, mas, né? 22 horas e 3 minutos, nem deu. Eu achei que tinha passado uns 30 minutos. Um monte de coisa. Inclusive, eu também queria falar sobre uma amiga minha que pesava, tinha tinha 3 dígitos, né? E ela só cuidou a cabeça e emagreceu horrores também, né? Isso é uma coisa que a gente estava falando há pouco também, que é muito importante. Que às vezes também tratar a cabeça antes de tudo, né? É. Uma matéria que até vai contra mim, mas essa é uma matéria muito antiga, tá? Acho que eu nem fazia nutrição na época. A Xuxa procurando 1000 indox para emagrecer e não conseguia emagrecer. Ela falou, quer saber? Não vou mais pensar nisso. E emagreceu. É verdade. A mais pura verdade. Vanessa, eu vou te agradecer por essa horinha. Muito, mas muito obrigado por esse enxurrada de informação, que foi muito bacana conversar contigo. E até logo, né, minha amiga? Muito obrigada, Anice, também, por essa horinha aí. Eu Te agradeço. Muito obrigada a vocês duas pelos esclarecimentos. Essa live será de extrema importância aqui para a família. Como eu falei anteriormente, eu vou fazer todo mundo aqui em casa assistir. Obrigada. Muito obrigada. Eu sempre falo muito isso, assim, né? Seguir as orientações de quem estudou a vida inteira para ter conhecimento. A gente não pode simplesmente fazer o que... Aí eu acho que se ela comer a carne toda, ela vai ficar mais alimentada. Não, se o especialista está dizendo, eu vou seguir a orientação do especialista. E às vezes não. É fato isso. Falta, sim, que mais Vanessas, e mais Luanas, e mais outros tantos profissionais altamente qualificados sejam divulgados, comentados, né? Postos disponíveis na rede, na televisão, no rádio, enfim, em tudo que é lugar, para que a gente tenha acesso e que a gente mude essa cultura errada, né? De o gordinho é mais saudável, tem que comer bem para estar forte, enfim, né? Essa live foi extremamente importante para a gente esclarecer algumas dúvidas, porque para quem quiser mais informação vai ter que entrar em contato direto com a Vanessa, sigam ela, procurem mais informações, participem, né, dos realities para vivenciarem esses momentos importantíssimos e sigam Reinice, que a gente traz para vocês esses profissionais maravilhosos com muita informação sempre. Muito obrigada, Muito obrigada pelo convite, meninas. Eu fico muito feliz. Eu sei que vocês convidam pessoas maravilhosas para estar aqui. Eu realmente adoro ajudar pessoas. Se alguma das pessoas que nos escutou aqui pensou assim, vou me alimentar melhor, até para trazer mais saúde para o meu filho, para minha família, eu já ganhei meu dia, essa é a minha intenção. E acho que o importante é a gente se conectar com as pessoas, porque assim, realmente existem profissionais aqui falando, mas a gente não se conecta, não vê, busca o mais fácil. Então, é importante se conectar, buscar alguém que a gente confia, seguir, buscar ajuda personalizada. Isso vai ser muito importante. E muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com o público de vocês. Não, nossa. Beijo na Juju. Beijo. Beijo, beijo. Obrigada mesmo. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até terça-feira que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Beijo. Fiquem com Deus.